o milagre que mudou a vida de Carla. Carla sempre foi uma mulher forte. Criada em um lar simples, ela aprendeu desde cedo a lutar pelo que queria. Trabalhava como costureira costurando peças para uma pequena fábrica de roupas em São Paulo, enquanto criava sozinha seus 2 filhos, Lucas e Ana. Mas a vida não tinha sido fácil. Depois que o marido a deixou há 5 anos, ela se viu sozinha, com dívidas e uma saúde que começava a falhar. Tudo piorou quando, em uma consulta de rotina, o médico descobriu que Carla tinha uma hérnia umbilical estrangulada, uma condição grave que exigia cirurgia de urgência. Se não operar rápido, pode haver necrose nos intestinos, disse o médico com voz séria. Carla sentiu o chão sumir. Não tinha plano de saúde, e o valor da cirurgia particular era impossível para ela. O SUS demoraria meses, e ela não tinha tempo. As dores eram insuportáveis, e a cada dia que passava, o medo crescia. Foi então que Dona Maria, sua vizinha de muitos anos, uma senhora tranquila que sempre usava vestidos longos e um lenço na cabeça, bateu à sua porta. Carla, minha filha, eu ouvi falar do seu problema. Por que você não vem comigo amanhã na igreja? Lá os irmãos oram, e Deus faz milagres. Carla, que nunca tinha sido muito religiosa, hesitou. Mas a dor e o desespero falavam mais alto. Tudo bem, Dona Maria. Eu vou. No domingo seguinte, Carla entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. O prédio era simples, sem luxo, com bancos de madeira enfileirados. As irmãs vestiam saias longas e blusas modestas, e os irmãos, camisas sociais. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos que pareciam vir do coração. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, dirigia a reunião com seriedade e respeito. Carla sentou-se ao lado de Dona Maria, observando tudo. Os irmãos se levantavam para dar testemunhos, contando como Deus os tinha livrado de doenças, de dívidas, de situações impossíveis. Um irmão falou sobre como, após orações, conseguiu um emprego quando já não tinha mais esperança. Uma irmã contou como sua filha, dada como sem chances pelos médicos, se recuperou depois que os anciãos impuseram as mãos sobre ela. Quando chegou a hora das orações, Carla sentiu algo diferente. Não era apenas um ritual, era uma súplica sincera, como se cada pessoa ali estivesse falando diretamente com Deus. O ancião pediu que quem tivesse um pedido especial se levantasse. Dona Maria segurou sua mão e a incentivou. Tremendo, Carla se pôs de pé. Irmãos, peço que orem por mim. Tenho uma hérnia estrangulada, e os médicos dizem que preciso operar urgente, mas não tenho condições. Peço a Deus que me livre deste sofrimento. As mãos se ergueram. Vozes unidas clamavam, Senhor, tem misericórdia da nossa irmã. Carla fechou os olhos e lágrimas escorreram. Nunca tinha sentido tanta paz em meio à dor. Naquela noite, Carla não conseguiu dormir. A dor, que antes era aguda, parecia ter diminuído. No dia seguinte, ela acordou e, ao se levantar, notou algo estranho. A protuberância em sua barriga, que antes doía ao toque, estava menor. Assustada, ela correu para o espelho e levantou a blusa. O inchaço tinha reduzido pela metade. Correu para o posto de saúde mais próximo. O médico que a atendeu, o mesmo que tinha dado o diagnóstico grave, ficou boquiaberto. Isso não é possível. A hérnia estava estrangulada, não tinha como regressar sozinha. Ele pediu exames urgentes. Os resultados confirmaram, não havia mais sinais de estrangulamento. A hérnia ainda existia, mas não oferecia mais risco iminente. Você pode fazer a cirurgia eletiva agora, sem pressa, disse o médico incrédulo. Carla não teve dúvidas. Voltou à igreja na quarta-feira à noite para o culto de oração. Dessa vez, ela não esperou ser chamada, levantou-se sozinha, com os olhos brilhando. Irmãos, Deus me ouviu. A hérnia que me mataria não me ameaça mais. Os médicos não entendem, mas eu sei que foi o Senhor. As irmãs choravam, os irmãos glorificavam a Deus. O ancião, com voz emocionada, disse, isso é o poder da oração, filhos. Quando clamamos com fé, Deus age. Carla não parou por aí. Ela começou a frequentar os cultos regularmente, aprendendo os hinos, participando das reuniões de doutrina. Um dia, depois de muito estudo e reflexão, ela decidiu se batizar nas águas como símbolo de sua entrega a Deus. Foi um dia inesquecível. Vestida com um longo vestido branco, ela desceu as águas enquanto o ancião, em nome do Senhor Jesus, a batizava. Quando saiu, sentiu que uma carga tinha sido tirada de suas costas. Com o tempo, Carla conseguiu fazer a cirurgia no SUS sem complicações. Mas o maior milagre não foi só a cura física, foi a transformação em seu coração. Ela, que antes vivia amargurada pela traição do marido e pelo cansaço da luta diária, agora tinha uma paz que não entendia. Até seus filhos notaram a mudança.
Mãe, você está diferente, disse Lucas certo dia. Mais feliz. Carla sorriu. É Deus, meu filho. Ele mudou tudo. Hoje Carla é uma das irmãs mais dedicadas da congregação. Ajuda nas costuras das roupas dos irmãos mais necessitados, visita os doentes e sempre está pronta para dar um testemunho de fé. Quando alguém pergunta como ela superou tudo, ela responde com simplicidade: não fui eu, foi Deus. Ele só pediu que eu confiasse. E assim, entre hinos cantados à capela, cultos sem alarde, mas cheios de unção, e irmãos que se amparam uns aos outros, Carla aprendeu a maior lição. A fé não tira as provas da vida, mas dá força para vencê-las. E às vezes, quando menos esperamos, Deus faz muito mais do que pedimos. Na congregação cristã no Brasil, onde a simplicidade esconde um poder divino, Carla encontrou não só a cura para o corpo, mas a salvação para a alma. E isso nenhum médico poderia lhe dar. Um dia, enquanto Carla ajudava a organizar os bancos da igreja antes do culto, uma irmã nova chegou chorando. Era Mariana, uma jovem mãe que carregava nos braços o filho de 2 anos, Pedro, um menino franzino, com olheiras fundas e a respiração acelerada. Irmã, meu filho está muito doente, ela suplicou com a voz quebrada. Os médicos disseram que é uma infecção grave nos pulmões e que ele precisa de um remédio caro, que eu não tenho como comprar. Já orei tanto, mas parece que Deus não me ouve. Carla sentiu o coração apertar. Lembrou-se das suas próprias noites de dor, do desespero que já havia sentido. Mas também se lembrou da mão de Deus que a levantou. Sem hesitar, ela colocou as mãos sobre a cabeça do menino e começou a orar em voz alta, com uma autoridade que só quem já viu milagres tem. Senhor, o Senhor é o mesmo Deus que me curou, que secou minhas lágrimas e me deu uma nova vida. Agora estendo minhas mãos sobre este pequeno e peço, restaura a saúde de Pedro, como só o Senhor pode fazer. Os irmãos que estavam por perto pararam o que faziam e se juntaram à oração. Alguns choravam, outros levantavam as mãos em súplica. O pastor, que passava pelo corredor, ao ver aquele momento, aproximou-se e uniu sua voz à deles, declarando: em nome de Jesus, esta criança será curada. A fé desta igreja não será em vão. Naquele mesmo dia, à noite, Mariana voltou à igreja com Pedro nos braços. Mas desta vez, o menino estava sorrindo, brincando, com as bochechas rosadas e a respiração tranquila. Irmãos, olhem só! Ela exclamou com lágrimas de alegria. Depois que a irmã Carla orou por ele, Pedro começou a melhorar na hora. Levei ele no médico de novo, e o exame não mostrou mais nada. Os médicos não acreditavam. O culto parou por alguns minutos enquanto todos louvavam a Deus pelo milagre. Até os mais novos na fé ficaram maravilhados, vendo que Deus ainda opera hoje como nos tempos bíblicos. Carla, com os olhos brilhando, abraçou Mariana e sussurrou: isso é só o começo, irmã. Deus não faz milagre pela metade. Ele quer transformar a sua vida inteira, como fez com a minha. E assim, mais uma família encontrou na igreja não apenas uma cura física, mas um lugar onde a fé se torna real, onde as lágrimas se transformam em alegria e onde Deus mostra, mais uma vez, que Ele nunca desampara os seus. Os dias foram passando, e o testemunho de Pedro se espalhou pela congregação. Muitas pessoas que antes só iam à igreja por obrigação começaram a buscar a Deus com mais fervor. Alguns que estavam doentes receberam sua cura. Outros que carregavam dores emocionais encontraram paz. A igreja, que já era um lugar de bênção, parece que ganhou um fogo novo. O pastor, emocionado, certa vez disse no púlpito: quando um milagre acontece, não é só uma vida que é tocada, é uma corrente de fé que se forma. Deus usa os que confiam nele para abençoar muitos outros. Carla continuou servindo, agora com ainda mais zelo. Ela e Mariana se tornaram amigas inseparáveis, visitando juntas os enfermos e levando esperança a quem já havia perdido. Em uma dessas visitas conheceram o Senhor Antônio, um homem idoso que vivia sozinho, amargurado depois de perder a esposa. Ele não acreditava em milagres e dizia que Deus havia se esquecido dele. Mas Carla, com sua doçura, sentou-se ao lado dele e começou a contar sua história. Se Deus pode me tirar de uma cama de hospital e me dar uma vida nova, Ele pode encher seu coração de paz novamente, ela disse, segurando a mão trêmula do velho. Antônio resistiu no início, mas algo naqueles olhos cheios de fé o comoveu. Ele começou a frequentar os cultos, primeiro por insistência das duas, depois por vontade própria. E numa tarde, durante um culto de oração, ele levantou-se e com voz embargada pediu perdão a Deus por sua incredulidade. Eu sentia que estava morto por dentro, ele confessou, mas hoje sinto algo que não sentia há anos: esperança. A igreja inteira se alegrou, como se mais um filho pródigo tivesse voltado para casa.
Assim, a história de Carla, que começou com dor e desespero, virou um rio de bênçãos que alcançou muitas vidas. Ela aprendeu que os milagres de Deus não são só para nós, são sementes que plantamos para que outros também colham. E naqueles bancos simples de madeira, entre hinos cantados com o coração, ela descobriu o maior segredo. Quando entregamos nossa vida nas mãos de Deus, Ele não só nos cura, como nos torna instrumentos de cura para o mundo. E a igreja, fiel como sempre, continuou sendo aquele lugar onde o impossível se torna possível, onde as histórias de dor se transformam em testemunhos de glória, e onde, a cada culto, Deus repete o mesmo convite: confie em mim, eu farei muito mais do que você imagina. Carla não imaginava que sua história ainda tinha muito mais para ser escrita. Depois daquele dia em que ela deixou a igreja com o coração leve e a alma renovada, algo dentro dela mudou para sempre. Não era só a cura física que os médicos confirmaram com espanto nos exames seguintes, mas uma paz que ela nunca tinha sentido antes. Era como se Deus tivesse não só tirado a doença do seu corpo, mas também enchido todos os vazios que ela carregava há anos. Nos dias que se seguiram, Carla começou a frequentar a Universal com uma fé ainda maior. Não faltava nenhum culto, nem mesmo as reuniões de terça-feira, quando o pastor ensinava sobre a importância de buscar a Deus com persistência. Ela se sentava sempre nos mesmos bancos, perto do altar, como se quisesse estar o mais perto possível daquele lugar onde Deus tinha tocado sua vida. E foi ali, entre orações e louvores, que ela começou a perceber que sua história não era só dela. Uma tarde, enquanto esperava o início da reunião, uma mulher chamada Marisa se sentou ao seu lado. Seu rosto estava marcado pela preocupação, os olhos inchados de tanto chorar. Sem nem mesmo saber por que, Carla sentiu um impulso de falar com ela. "Tudo bem, irmã?", perguntou com um sorriso suave. E foi como se uma represa se rompesse. Marisa começou a contar que seu filho, um adolescente de 16 anos, estava envolvido com drogas e já tinha sido preso 2 vezes. "Eu já não sei mais o que fazer", ela confessou, enxugando as lágrimas. "Tenho medo de perdê-lo para sempre." Carla não hesitou. Ela segurou a mão de Marisa e disse: "Deus pode mudar essa história. Ele mudou a minha, e pode mudar a do seu filho também." Então, ali mesmo, no meio da igreja, as duas se ajoelharam e oraram. Carla orou com a mesma fé que tinha recebido quando esteve no altar, pedindo a Deus não só pela libertação daquele jovem, mas pela restauração da família inteira. Dias depois, Marisa voltou à igreja com uma notícia que deixou todos emocionados. Seu filho, depois de anos se afastando, tinha aparecido em casa chorando, dizendo que não aguentava mais aquela vida. Ele não sabia explicar, mas sentia uma força estranha o puxando de volta para a família. Foi como se alguém tivesse falado no meu ouvido: "Chega, volte para casa", ele contou ao pastor. E assim, mais uma vida começou a ser transformada. Mas o milagre não parou por aí. Carla, que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora se via compartilhando sua fé com todos ao seu redor. No trabalho, uma colega que sempre a via como uma pessoa fechada perguntou: "Carla, o que está acontecendo com você? Você está diferente." E ela, sem vergonha, respondeu: "É Jesus. Ele me curou por dentro e por fora." Aquela colega, que carregava uma depressão há anos, aceitou o convite para ir à igreja. E lá, entre lágrimas e orações, também encontrou a paz que tanto procurava. Os pastores da Universal, ao verem a transformação de Carla, começaram a convidá-la para dar testemunhos nas reuniões. A princípios ela ficava nervosa, mas cada vez que subia ao púlpito, sentia uma força sobrenatural a guiar. Suas palavras, simples e cheias de fé, tocavam corações. Muitos que ouviram sua história se aproximavam depois para pedir oração, e ela, com a mesma humildade de quem sabe que não é merecedora, mas sim agraciada, intercedia por eles. Um domingo, durante um culto de cura divina, Carla estava orando por uma senhora que chegará à igreja em uma cadeira de rodas, paralisada há 3 anos após um acidente. Enquanto Carla impunha as mãos sobre ela, repetindo as palavras que o pastor ensinava: "Em nome de Jesus, levante-se e ande." Algo extraordinário aconteceu. A senhora começou a sentir formigamentos nas pernas. Primeiro, um leve movimento nos dedos dos pés. Depois, com lágrimas nos olhos, ela tentou se levantar. Com a ajuda de Carla e de outras irmãs, ela deu os primeiros passos trôpegos, mas firmes, em direção ao altar. A igreja inteira explodiu em louvor. Era mais um milagre, mais uma prova de que Deus usa aqueles que se deixam usar. Carla não era mais a mesma. A mulher que entrou naquela igreja arrasada pela dor agora era uma guerreira da fé, uma testemunha viva de que Deus não só ouve, como age. E o mais lindo era ver como sua história se multiplicava. Cada vida que ela tocava se tornava um novo canal de bênçãos.
Seu marido, que no início só a acompanhava por obrigação, agora era um dos primeiros a chegar aos cultos. Sua filha, que antes vivia rebelde, começou a participar do grupo de jovens e encontrou propósito em servir a Deus. A Universal continuava sendo aquele lugar onde o sobrenatural se tornava natural, onde as lágrimas de dor se transformavam em sorrisos de gratidão. E Carla, que um dia pensou que sua vida tinha chegado ao fim, agora sabia que estava apenas começando. Porque quando Deus escreve uma história, Ele não a termina com um ponto final, mas com um e então, porque sempre há mais milagres pela frente. E assim, entre hinos, orações e testemunhos, a igreja seguia sendo um farol de esperança, provando que não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre brilha mais forte. E para quem duvida, basta olhar para Carla e para tantas outras vidas transformadas ali, porque na Universal os milagres não são lendas. São realidades que acontecem todos os dias para quem crê. Carla não podia mais esconder a alegria que transbordava em seu coração. Cada manhã, ao acordar, ela olhava para o espelho e via não apenas uma mulher que havia vencido a morte, mas uma guerreira que agora carregava uma missão. Não era mais só sobre ela. Era sobre cada pessoa que ainda caminhava pelas ruas com o peso da desesperança nos ombros, assim como ela um dia caminhou. E foi pensando nisso que numa tarde de sábado, ela decidiu voltar à Universal não apenas para agradecer, mas para servir. Ao entrar na igreja, sentiu aquele cheiro familiar de café recém-passado misturado ao perfume das flores no altar. As vozes dos obreiros ecoavam em oração, e o som dos louvores já começava a encher o ambiente. Era como se aquele lugar respirasse fé. Irmã Carla chamou a irmã Maria, uma das obreiras que a havia acompanhado desde o início. Que bom te ver aqui de novo. Deus tem algo especial para você hoje, eu sinto. Carla sorriu, apertando a mão da irmã com gratidão. Não eram apenas palavras, ela sabia que era verdade. Enquanto se sentava nos bancos da frente, seus olhos se encheram de lágrimas ao lembrar de como, naquela mesma cadeira, ela havia chorado pedindo um milagre. Agora, voltava para oferecer sua vida como resposta. O pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre a importância de ser um canal de bênçãos. Suas palavras pareciam direcionadas especialmente para ela. Deus não nos salva só para nos abençoar, mas para que sejamos bênção na vida de outros. Há pessoas lá fora que só vão crer quando virem o milagre acontecendo através de você. Carla sentiu um fogo no peito. Era isso. Ela não podia guardar só para si a transformação que havia vivido. Precisava compartilhar, precisava estender a mão para quem ainda estava perdido. No final do culto, ela se aproximou do pastor e com a voz embargada disse: Pastor, eu quero servir, quero ajudar a trazer mais pessoas para Cristo. Não sei como, não sei por onde começar, mas sei que Deus me chamou para isso. O pastor sorriu, colocando a mão em seu ombro. Deus já te preparou, minha filha. Basta você dizer, eis-me aqui. Comece visitando os enfermos no hospital, orando com quem está quebrantado. Sua história vai tocar vidas. E assim Carla começou. Na primeira semana, ela visitou o mesmo hospital onde esteve internada. Ao entrar no quarto de uma senhora que lutava contra um câncer agressivo, viu nos olhos dela o mesmo desespero que já havia sentido. A mulher, chamada Dona Ana, mal conseguia falar, tão fraca estava. Minha filha, não adianta mais. Os médicos disseram que não há esperança, murmurou Dona Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pela doença. Carla segurou sua mão, sentindo o peso daquela dor, mas também a força de quem já havia vencido o impossível. Dona Ana, eu também estive aqui neste mesmo leito. Os médicos me deram poucas horas de vida, mas Deus me deu uma nova chance. E Ele pode fazer o mesmo por você. Os olhos de Dona Ana se arregalaram. Você foi curada? Não só curada, mas transformada. E hoje estou aqui para te dizer, não desista. Deus ainda tem um propósito para a sua vida. Ela orou com Dona Ana, impulsionada pela mesma fé que a havia salvado. E algo mudou naquele quarto. Não foi instantâneo, não foi um clarão no céu, mas foi real. Dona Ana começou a se alimentar melhor, a responder aos tratamentos de uma forma que surpreendeu até os médicos. Em poucas semanas os exames mostravam uma melhora inexplicável. É um milagre, disse o médico, coçando a cabeça, sem encontrar explicação científica. Não é um milagre, corrigiu Carla, sorrindo. É um milagre. O mesmo que mudou minha vida. A notícia se espalhou. Pessoas que antes passavam pela igreja sem nem olhá-la duas vezes agora paravam para ouvir. Carla, que um dia teve vergonha de sua própria sombra, agora falava do poder de Deus com uma ousadia que só vem de quem viu o impossível se tornar possível.
Numa noite de cultos de libertação, uma jovem chamada Juliana chegou à Universal arrastada pela mãe, desanimada, viciada em drogas há anos. Seu rosto era uma máscara de cinismo. Isso aqui não vai adiantar nada, resmungou, cruzando os braços. Carla se aproximou sem pressa, sem sermões. Só olhou nos olhos dela e disse: eu também achei que nada adiantaria. Até o dia em que Deus me provou que estava errada. E então ela contou sua história. Sem enfeites, sem dramatização, apenas a verdade nua e crua de uma vida que foi resgatada do abismo. Juliana começou a chorar. Não foram lágrimas rápidas, mas um choro profundo, daqueles que vêm de um lugar onde a dor foi guardada por muito tempo. Naquela noite Juliana entregou sua vida a Jesus. E não foi só ela. Cada testemunho de Carla parecia ser uma semente plantada em corações endurecidos. Homens, mulheres, jovens, todos encontrando na sua história a prova de que Deus ainda faz milagres. Um dia, enquanto ajudava na distribuição de cestas básicas para famílias carentes, Carla viu um homem conhecido do bairro se aproximar. Era seu João, um senhor que vivia nas ruas alcoolizado, agressivo. Muitas vezes as pessoas cruzavam a calçada para não passar perto dele. O que você quer aqui, seu João? Perguntou um obreiro, desconfiado. Eu ouvi falar de uma mulher que foi curada aqui. Dizem que ela era para ter morrido, gaguejou ele, olhando para os próprios pés sujos. Carla reconheceu aquele tom de voz, era o mesmo tom de quem já havia desistido de si mesmo. Sou eu, seu João, disse ela, stepping para frente. E se Deus pode me curar, pode te libertar também. Seu João olhou para ela, e pela primeira vez em anos, alguém não desviou o olhar com nojo. Algo quebrantou dentro dele. Naquele dia, ele não só aceitou Jesus, como também aceitou ajuda para se reabilitar. Hoje ele é um dos voluntários mais dedicados da igreja, ajudando outros que, como ele, achavam que não havia mais saída. Os anos passaram, e a vida de Carla se tornou um rio de bênçãos que transbordava para os outros. Ela não era mais a mulher doente, abandonada, sem esperança. Agora era uma serva de Deus, uma testemunha viva de que a fé move montanhas. Certa manhã, enquanto organizava os assentos da igreja para o culto, ela sentiu uma mão pequena tocar seu braço. Era uma menina de uns 10 anos com olhos brilhantes e um sorriso tímido. Tia, eu ouvi o senhor pastor falar da senhora no púlpito. É verdade que a senhora morreu e Deus trouxe a senhora de volta? Carla se ajoelhou para ficar na altura da criança. Não cheguei a morrer, minha linda, mas estive bem perto. E Deus me deu uma segunda chance para te dizer uma coisa muito importante. A menina se aproximou curiosa. O quê? Que não importa o quão ruim as coisas estejam, Deus nunca desiste de você. Nunca. A menina abraçou Carla com força, como se aquelas palavras fossem o abraço que ela mesma precisava há muito tempo. E assim, entre abraços, lágrimas de alegria e sorrisos reconquistados, a Universal seguia sendo o lugar onde o impossível se rendia ao poder de Deus. Porque milagres não são coisas do passado. Eles acontecem todos os dias, para quem tem coragem de crer. E Carla? Ela apenas sorria, sabendo que sua história ainda estava sendo escrita. Porque quando Deus começa uma obra, ele não para. E o melhor ainda estava por vir, o milagre completo. Anos depois daquele abraço, Carla e a menina, agora uma jovem chamada Clara, voltaram à Universal juntas. Desta vez não era por dor, mas por gratidão. Clara, que outrora carregava o peso de um passado de abandono, agora segurava nas mãos o diploma de medicina, sonho que nasceu naquela noite em que Carla lhe disse: Deus nunca desiste de você. No altar, enquanto o pastor orava, Clara compartilhou sua história, como aquelas palavras a fizeram enxergar que as cicatrizes não eram fracassos, mas provas de que Deus a preparava para algo maior. E ali estava ela, não só curada das feridas da alma, mas também instrumentada para curar outras vidas. O milagre não foi só minha mãe de criação, Carla, ter sobrevivido ao acidente, disse Clara com os olhos brilhando. Foi Deus usar uma quase despedida para me dar um novo começo. Carla, ao lado, apertava as mãos da jovem com orgulho. Ela que um dia esteve à beira da morte, agora via a vida florescer onde antes havia só espinhos. Quando pensamos que tudo acabou, refletiu em voz baixa, Deus está apenas virando a página para um capítulo que nem sonhamos. A lição que ficou. Milagres não são apenas curas instantâneas ou soluções mágicas. Às vezes, são sementes plantadas em lágrimas, que crescem em fé e frutificam em propósito. Carla quase perdeu a vida, mas ganhou uma missão: ser o abraço que Clara nunca teve. Clara quase desistiu de si, mas descobriu que Deus a escolhera para ser luz onde já houve escuridão.
E assim, entre aquelas 4 paredes sagradas, mais uma vez o impossível se rendeu, não ao acaso, mas à coragem de quem, mesmo no vale, escolheu crer que Deus não escreve finais, ele escreve recomeços. Porque quando ele começa uma obra, não a abandona. E o melhor, sempre está por vir. Agora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. E ali, entre sorrisos e lágrimas de quem já viu o milagre, a história continuava. Como sempre continua para quem não desiste de acreditar.